Graças a paz, amada igreja. Boa noite. Quero convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos dar continuidade à exposição a partir do versículo 24 ao 29 hoje. Está aqui o casal no som. Ele reinará. Nós cantávamos agora. Ele reinará para sempre. Ele já reina, né? Mas tem um ponto futuro. Nós vamos estar falando sobre isso hoje, né? E isso está reservado para nós todos. Amém? Glória a Deus por isso. O louvor nos faz lembrar, né? Que o nosso Deus, ninguém é como Ele. João capítulo 5, a partir do versículo 24, a palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29 e último. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém? Podeis assentar. Vamos orar mais uma vez. Não que as orações até aqui não tenham sido ouvidas ou eficazes, mas eu gostaria de orar como alguém que precisa da capacitação e da graça de Deus para pregar. Amém? Senhor, nos colocamos diante de Ti, me coloco diante de Ti, Pai, para aprender, Senhor, junto dos meus irmãos, ouvindo a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós, que somos as Tuas ovelhas, do Teu rebanho, do Teu pastoreio, Tu que és o nosso bom pastor, nós reconhecemos a Tua voz essa noite, Senhor. Que vem estar confirmando a Tua graça em cada coração, a começar por mim, pelo meu, em cada família, em cada casa, de todos os irmãos que estão presentes, os que não puderam estar presentes, Tu sabes a razão, o porquê não estão aqui. Nós colocamos essa igreja diante de Ti, sobre essa palavra tão importante, sobre essas doutrinas, esses ensinamentos tão importantes do Evangelho de Cristo, escrito por João, que nós vamos continuar aprendendo ao decorrer dessa exposição, totalmente dependentes do Teu Espírito e de ouvir a Tua voz claramente. Eu oro assim essa noite em nome de Jesus. Capacita-me e capacita os meus irmãos a ouvir e aprender de Ti. Amém. Então até aqui, meus irmãos, capítulo 5 do Evangelho de João. Nós aprendemos algumas coisas. Eu vou fazer uma breve recapitulação da última quinta-feira. Para isso eu vou ler alguns versículos. Eu queria abrir com o Lucas, por favor, Isaías 40. Nós vamos ler do 28 ao 31.
palavra de Deus diz assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É insondável o seu entendimento? Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Duas coisas eu queria lembrar aqui para nós. Ninguém é como o nosso Deus. Nós acabamos de cantar e de ler, né? E temos que contar as próximas gerações, né? Aproveitando o gancho aqui do meu. E a outra coisa, que o nosso Deus, além de não se cansar, por que eu estou falando isso? Lembram que lá no versículo 17 diz assim, ó, e Jesus lhes respondeu, porque eles estavam lá: pô, tu trabalhou no sábado, tu fez o cara trabalhar no sábado, levantar, pegar o leito, andar, né? Jesus fala assim: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. No capítulo 4, meus irmãos, a gente tem que lembrar aqui, eu gostaria de lembrar aos irmãos, que Jesus estava trabalhando, ele estava pregando, ele estava falando da salvação, de que ele era o Salvador, que ele era o Messias, e eles entenderam direitinho. Uma cidade inteira praticamente foi salva. E os discípulos estavam preocupados e trabalhando por questões físicas, por questões de necessidade materiais. Lembra que a gente comentou que a gente não é possível, a Bíblia não diz que eles pregaram quando eles foram comprar o alimento, mas eles estavam preocupados que Jesus tivesse que comer. Come, mestre, como tu está aí já, né, tanto tempo, tal. E o Senhor falou para eles: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem, ou seja, que vocês não entendem. Daí ele explica o que é isso. Ele fala: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Diante daquela insistência, daquela preocupação que aqueles discípulos, aqueles homens que já estavam andando com ele um certo tempo, não muito, mas já tinham visto ele operando milagres, amém? Já tinham visto que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, até ali, né? Estavam tendo a nítida, Jesus estava se manifestando em obras. Nós vamos ver sobre as obras que testemunham sobre Jesus. Mas a pergunta do capítulo 4 poderia ser dita assim para nós: pelo que nós trabalhamos? Pelo que tu trabalha? Tu trabalha por necessidade, porque tu precisa comer? Tu trabalha porque tu quer comprar um violão bom? Ou um teclado? Ou porque tu quer comprar um prédio, uma casa? Tu quer obter algum sucesso? Pelo que se trabalha? Qual é a motivação de eu levantar, tomar banho e trabalhar? Sim, é uma ordenança. Porque lá em Gênesis diz que o homem do suor do rosto ganharia o seu pão. Então, isso é um mandato para o homem. Mas de fato, Jesus, ele quebra esses paradigmas. Se nós fosse colocar em Adão, a Bíblia não fala isso, isso é uma inferência minha. Quem teria quebrado a questão do descanso de Deus, o sábado de Deus, seria Adão, quando pecou, Adão e Eva. Jesus não quebrou, Jesus nunca pecou, ele nunca transgrediu por fazer o bem, por trabalhar, né? E por se alimentar, ser alimentado para trabalhar, porque daí a pergunta do capítulo 5, a pergunta do capítulo 4 é qual é a sua comida? Qual a comida que você está se alimentando?
A pergunta do capítulo 5 é: qual é o seu trabalho? Por que você trabalha? Qual é a sua motivação? No que você pensa quando você trabalha? Qual o seu alvo? É ficar rico? É ter bens? É ajuntar? É acumular o quê? Qual é a intenção do seu coração? Quando o Senhor criou todas as coisas, o pastor Michael me lembrou muito bem, ele disse lá, Deus descansou, Deus encerrou. A criação não continuou. Foi 6 dias, depois ele descansou. Mas Deus não se cansa. Paradigma, né? A questão é que Deus concluiu apenas, ele encerrou a criação. Mas Deus não deixou de trabalhar, ele continuou trabalhando agora o plano de redenção. Ele continuou trabalhando para nos salvar por causa da queda do homem. Lembra que eu falei que Adão quebrou o descanso? Adão pecou. Assim como por um só homem que desobedeceu, que pecou, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim agora, por um só homem que obedeceu, veio a vida, né? A salvação, a vida eterna. A perfeita, em Hebreus, né? A perfeita salvação. Cristo Jesus. E Jesus é o modelo para nós? Jesus é o modelo para nós. Ele dá o exemplo do Pai, ele dá o modelo, né, do Pai, dá o exemplo dele. Se o Pai trabalha e eu trabalho, e agora eles trabalham para a salvação, então eles não pararam. E é até interessante, eu não vou fazer uso disso, mas quer ver uma... Abram comigo rapidamente, eu não vou falar sobre o sábado novamente, mas olha o que diz em Deuteronômio 5,15. A questão não é só o descanso, não é só sobre... Mas olha só assim, ó, porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito. Aqui está falando o quê? Escravo. O povo estava escravizado na terra do Egito. E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor te ordenou, né? O teu Deus, né? O Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Mas por isso que eu falei, eu não quero me deter nessa questão do dia. Porque nós temos o dia do Senhor. Todos os dias são, a princípio, o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso sábado, né? Se tratando da vida eterna, do descanso eterno. E o dia do Senhor é todos os dias que nós rendemos a Ele, de fato. O que Ele criou todos os dias, para a sua glória. Um dia, uma noite, comunicam, né, ao outro dia, a outra noite, sobre a glória de Deus, sobre sua criação, sobre seus feitos, sobre suas obras, sobre sua glória. Então nós não vamos aqui, eu não vou entrar nessa questão do sábado, né, do mandamento, mas Jesus não pecou, a gente viu isso, e Ele trabalhou. Porque Ele trabalhava pela salvação naquele momento ali. Ele já estava trabalhando em prol de salvar. O Filho do Homem veio, senão, para buscar e salvar aquele que havia se perdido, como diz o Evangelho de Lucas, como diz os Evangelhos, Lucas 19:10. Aqui nós percebemos que foi por causa da salvação, do livramento. Foi por isso. Também não é só por causa da criação. É uma nuance do mesmo mandamento. Olha ali, ó. Era escravo e que o Senhor teu Deus te tirou, te salvou com um braço forte. Então também tinha essa questão da aliança, do pacto de salvação em Cristo Jesus. E esse trabalho eu quis ler esse versículo para tentar mostrar para os irmãos que isso vem desde Gênesis, Apocalipse, de fato, esse trabalho. Gênesis 3,15, né, do descendente, da semente da mulher. O Senhor Jesus Cristo é a semente da mulher, que vai vencer ali, né, o Satanás, a serpente, vai vencer a morte, o pecado. Então, dito isso, nosso Deus não se cansa, nosso Deus continua trabalhando, e Ele nos convida a trabalhar. Por isso que o Senhor Jesus vai falar ali no capítulo 4, né, vai falar na Escritura, né, de forma geral. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Rogai ao Pai que Ele envie mais trabalhadores, a seara é grande. É o sentido, Ele está mostrando para nós pelo que vale a pena. Eu quero ler alguns versículos também que Ele vai deixar muito clara essa questão
Isso não pode ser uma dúvida de prioridade no nosso coração, meus irmãos, o trabalho de Deus em relação a isso. Eu realmente queria tocar nisso. Eu quero ler primeiramente um texto muito conhecido, João 6:27. Olha só essas palavras de Jesus, né? Uma escala de prioridades. Falávamos isso hoje compartilhando, Michael, Lucas e eu, sobre o que será que é prioridade? Quando é que a gente começa a entender o senso do compromisso, o que importa, o que não importa, o que vale, o que não vale. Olha aí. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, de novo apontando para ele, é o trabalho dele. Ele está apontando para ele mesmo. Lembra que ele falou? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 20:21. Só para não ficar solto. Ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Como Salvador, como Redentor, como resgatador. Outro texto. Mateus 6, 19 e 20. Muito conhecido. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões não minam nem roubam. Tem um juízo de valores aqui. Tem uma questão importante. Se nós não entendermos pelo que o Senhor Jesus estava trabalhando, pelo que Ele trabalhou, pelo que Ele continua trabalhando, porque Ele, o Pai e o Espírito, hoje aqui na face da terra, a Trindade, continua trabalhando, hoje. A minha pergunta é muito simples para nós. Se eu não entendo, se eu não vejo o trabalho, a prioridade da obra do Senhor Jesus, como é que eu consigo segui-lo? Como é que é possível eu segui-lo se eu não entendi qual é a obra dele, qual é o trabalho dele, pelo que ele está trabalhando, para qual comida ele está preparado para comer, ele está se dedicando para comer? E para mim entender isso, talvez eu tenha que me perguntar para mim mesmo: qual é a comida que eu tenho buscado? Pelo que eu trabalho? Quais são as minhas motivações? A quem eu tenho seguido? Eu tenho seguido ao Mestre, ao bom pastor? Ou eu tenho seguido o meu coração? Meus sonhos? Minhas ambições? Meus propósitos, desígnios? Colossenses 3:2. Olha o apóstolo Paulo dando para nós, apontando, em contexto, né? Tem contexto. Mas olha que interessante, meus irmãos. Quanta coisa a gente pode falar sobre isso aqui. Eu estou apenas trazendo a memória para nós, do que a gente vem passando, no 4, no 5 até agora, e é muito importante, olha lá. Pensai nas coisas que vocês estão vivendo, na qual vocês estão preocupados, estão enrolados. Amém, irmãos? Pois é. Olha o que diz aqui. Tem um outro texto que eu não botei que diz assim, né? Um soldado arregimentado não se envolve nas questões dessa vida. Eu não anotei aqui, até não lembro exatamente o endereço. Mas olha aqui, pensai nas coisas que são de cima. E esse de cima aqui, meus irmãos, é superior. É as coisas que são mais importantes, que são prioritárias, que vêm primeiro. Não é o fato de ser assim, uma utopia, sabe? É coisa de incrédulo também, né? Se é uma utopia, é uma coisa de incrédulo, né? O céu, não, o céu é só uma ficção. Mas tem uma terra melhorada, já ouvi isso de crente. Crente não sei o que, mas... O céu é exatamente... Esses dias nós comentávamos aqui. A gente tem que almejar, a gente tem que desejar o céu e conversar sobre o céu. Ali, ninguém que milita
se embaraça com negócios dessa vida, com questões da vida, a fim de agradar, né? Por quê? Porque ele está a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Outra coisa, a gente está em plena guerra, né? Só voltando ali, obrigado, Lucas, muito bom. Voltando ali, ó, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Aí parece aqui um contrassenso, né? Que nem eu, às vezes, volte e meia eu falo aqui. Amanhã todo mundo vai e pede demissão. Claro que não. Eu tenho sempre que falar isso, porque vai que um dia tem um visitante, alguém novo aqui, aí eu estou frito, né? Eu vou ter que prestar conta para Deus e pastor Maico. Daqui a pouco um vai e pede demissão no outro dia, não é isso que eu estou falando. Uma vez o Martim Lutero, né, perguntaram para ele, né? Ele ficou, o irmão que ouviu o evangelho da parte de Martim Lutero ficou impressionado, já queria ganhar o mundo todo assim, tal, glória a Deus, né? Aí, como é que eu faço para ser um evangelista, para fazer e tal? Daí Martim Lutero, ele era um sapateiro. Faça um bom sapato, o melhor sapato que você pode. Venda pelo preço justo. E assim você vai estar glorificando a Deus e dando um bom testemunho e vai poder pregar o evangelho. Baita resposta. Sabe a resposta. Não porque foi Lutero, era um homem como nós, mas coerente, faz sentido. Então não é que a gente vai deixar de trabalhar. Mas a pergunta é quais são as nossas motivações pelo que a gente trabalha? O que a gente está buscando comer? Qual é a comida que a gente está buscando? Será que é a mesma comida que o Senhor Jesus nos mostra aqui? Que não era a mesma dos discípulos? Ele deixa claro isso. Uma comida eu tenho que vocês não conhecem. O texto é claro. Mas ele está ensinando ali. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, meu Pai. Outro texto, Isaías 55:2, nossa, esse capítulo, né? Por que a gente perde tempo? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? É perda de tempo. Entendeu? Tem gente, assim, ó, meus irmãos, a vida, ela é de fato, nós somos peregrinos nessa terra aqui. Ela é breve, ela é efêmera, ela é sem sentido para muita gente. Para nós não pode ser. Nós somos aqueles que vão remir o tempo, que vão abreviar com a graça de Deus, com a força de Deus. A gente não tem tempo a perder. Nós não temos. Desculpe, mas nós não temos. Por que gastais dinheiro com aquilo, né, que não é pão? Aqui o sentido é tipo rasgar dinheiro, é tipo não dar valor ao próprio trabalho. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente. Comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Aqui está falando da graça de Deus. Ele vai, vinde, comei, bebei de graça, sem dinheiro. Como assim é o Evangelho de Cristo. Como assim é a graça salvadora de Deus. Não custa dinheiro. Porque não foi por ouro e prata que a gente foi comprado, foi por sangue na cruz. O valor é outro. O sangue que abriu um novo e vivo caminho, que a gente pode chegar pela graça, confiadamente, diante do trono de Deus, é um outro, é mais alto. Não é igual o caminho que muitos de nós seguimos. Caminhos de ganância, de avareza, de trabalhar como tolos e não trabalhar pelo aquilo que é prioridade, pelo reino de Deus. Não obrar. Não obrar. 1 Coríntios 15, é o versículo, acho que é 58. Deixa eu ver aqui. Esse é 58. Aí. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre, né, abundantes no trabalho,
na obra, né, do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E por último, não menos importante, o Salmo 127. Já passamos na leitura. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não sustentar a casa, se o Senhor não estiver trabalhando, mostrando, né, aquilo que, qual é o caminho a seguir, o que Ele tem, qual é a vontade dEle, isso só é possível por obra do Espírito Santo e das Escrituras. Isso aqui está falando de uma família, isso aqui é uma palavra direta aos pais de família, ao homem da casa. Ele tem que saber que ele depende da capacitação, da dependência exclusiva e única de Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É em vão, é improdutivo, é perda de tempo, não se sustenta. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então que o nosso trabalho e que a comida que a gente queira também seja a imitação do trabalho de Cristo. O que Ele prioriza, a obra dEle. Que a nossa comida seja a imitação, seja a mesma comida, no caso. Mesmo trabalho, a mesma obra, a mesma comida. Porque a gente foi salvo para andar de antemão nas obras que Ele preparou. O versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Aqui nós estamos falando, o pastor Michael comentando comigo, os alinhamentos que a gente faz sobre novo nascimento, sobre regeneração, né? Sobre a nova maneira de viver, né? Eu quero ler um texto, 1 Pedro 1:23, sobre esse aspecto, que ouve a minha palavra, né? Ó, sendo de novo gerados, então aqui está falando de regeneração, falando de novo nascimento, tá bom, gente? Não de semente corruptível, ou seja, não por nada que eu faça aqui, não pelas minhas obras, pelo meu trabalho, pela minha vontade, nada que eu faça. Eu não posso me regenerar. Eu não posso aplicar em mim o novo nascimento, eu não posso me salvar. Então não é por semente corruptiva, a semente corruptiva aponta para nós, esse homem corrupto. Mas da incorruptível, então não é de obras de homem, mas é pela semente, pela obra de Cristo, pelo trabalho de Cristo. Mas da incorruptível, da semente corruptível, ó, pela palavra de Deus. Aleluia! Viva! Ó, apontando para a vida, né? E que permanece para sempre. A vida eterna, nítida. Novo nascimento, regeneração. E é bom aqui porque a gente consegue enxergar nas palavras de Jesus a Escritura, né? Tu vê ali, ó. Na verdade, né? Vos digo, ele está reafirmando, né? Que quem não ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha que interessante. Vamos abrir aqui, ó, Romanos 10:17. De sorte que a fé vem, né? A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ouve, e aquilo é a fé gerada no coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus é igual ao Pai. Jesus é Deus. Ele está dizendo a minha palavra. E crê naquele que me enviou. Então ele está falando dele e do Pai. Tem o quê? A vida eterna. Outro texto.
E aqui é interessante, meus irmãos, porque a pessoa que recebe a semente corruptível pela palavra de Deus, que recebe o Evangelho de Cristo, que crê para a salvação, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de quem crê, de quem tem fé, essa pessoa, ela vive dessa forma. Sabe que é uma das grandes verdades que nós às vezes desconsideramos? Romanos 1:17. Nós desconsideramos. Muitas vezes. Por pressões, né? A gente estava com o pastor quinta-feira aqui e ele falou algo muito sábio. Ele falou que tomar uma decisão pressionado por questões da vida, seja por qualquer motivo, seja o que for, é precipitado. O homem de Deus não toma pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele sente. Sabe por quê? Olha o que diz aqui. Porque nele se descobre a justiça. Nele quem? Cristo. A justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito. Mas o justo, o justificado, aquele que é salvo, que é justificado, que nasceu de novo, viverá pela fé. Interessante isso. Interessante isso. Os que ouvem a minha palavra creem, têm fé naquele que me enviou, naquele que trabalha, que eu trabalho com ele, e tem a vida eterna. Vamos ler dois textos. Vamos ler primeiro João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Fé. Agora João 20:30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, ou seja, que foi escrito, tá? Porém foram escritos para que creiais, ó, de novo, fé, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna, salvação em seu nome. Esse é o sentido. Aqui nesse capítulo, no capítulo 5, nós temos Jesus curando e operando na vida das pessoas, na vida de um homem, e depois os próprios discípulos sendo testemunhas. E nós não vemos as pessoas crendo nele de fato e honrando ele e ao Pai dele. Nós vemos as pessoas, pelo contrário, tentando incriminá-lo. A gente já falou aqui, tentando articular algo, confabular ali, né, uma conspiração para matá-lo, para prendê-lo. Ao contrário, pelo legalismo, né, pela uma forma que eles entendiam naquela religiosidade deles, que vai contra o que o próprio Senhor Jesus falou sobre Moisés. Eles achavam que Jesus estava indo contra Moisés. Mas Jesus vai falar algumas vezes nos evangelhos que Moisés escreveu a respeito dele. Eles não entenderam. O rico e o Lázaro lá é uma das grandes provas disso. Quando Jesus conta aquela história. Eles não creram em Moisés. O que adianta então ir lá agora falar? Moisés testifica de mim. Testemunhou sobre mim. Então, se não creram lá em Moisés, não vão crer com alguém lá. Então aqui nós temos também, meus irmãos, duas ressurreições nesse capítulo que o pastor Michael estava me comentando comigo. Agora no versículo 25, eu vou entrar agora nesse ponto. Porque ele disse, tem a vida eterna, então não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
tá? Que isso a gente vê muito semelhante em 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos aquele... Lembra quando a gente expôs as epístolas de João, a gente falou dessa questão do Espírito Santo, que era aquela unção que dava um entendimento para as pessoas pensarem, nós sabemos, nós temos revelação, nós temos fé. É nesse sentido. Então aqui, ó, nós temos fé, nós sabemos, nós temos revelação, que passamos da morte para a vida. Glória a Deus. Isso é uma convicção, meus irmãos. Todo cristão genuíno em Cristo Jesus deve crer assim. Porque nós temos dito também aqui ao longo dos anos, toda pessoa que não, o ímpio, né, que não conhece, o não salvo, ele está morto nos seus delitos e pecados, nas suas ofensas, até encontrar com Cristo a vida. E aí ele pode ter a oportunidade de crer e se arrepender, né, ter fé e arrependimento e ser salvo por Cristo Jesus, o Salvador, o Senhor. Agora, toda pessoa até encontrar com Cristo que ainda não o conhece, está morta. Então, qual é a nossa consciência de fé? Nossa confissão? Que nós passamos da morte para a vida. Da condição de condenados, sentenciados já já está condenado, né? Já estão condenados, para salvos, para justificados, para defendidos, porque eu tenho dito que Jesus agora é um advogado, então logo ele vai ser o justo juiz. Mas ele não vai deixar de ser o advogado daqueles que ele advoga. Ele vai continuar sendo. E juiz também. Mas daqueles, dos salvos, dos justificados por ele está lá. Está escrito. No 25 diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, né, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. É mais ou menos o que a gente estava falando até agora. Então, quem ouviu do Senhor o Evangelho de Cristo e creu, teve fé, foi fé para a salvação, para o novo nascimento, para a justificação. Aquele primeiro ato, a pessoa é justificada, ela é salva, ela converte ali. É a obra do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então é nesse sentido aqui. Mas aqui aponta para duas ressurreições. Uma no tempo, a primeira ressurreição é as dos justos, essa consideração que o pastor Michael fez é muito interessante, que é os que ouviram, aqueles que creram, né? Até ele usou aquele exemplo que Jesus fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Ali é a pessoa que creu de todo o seu ser, de coração, ela recebeu a semente corruptível, a palavra, e foi regenerada pelo Espírito Santo. Foi obrado nela, foi trabalhado nela o novo nascimento, a nova vida, a nova maneira de viver. Então, nesse sentido aqui, nós temos a primeira ressurreição, que vai ser para aqueles, né, que na volta do Senhor, os que estiveram, alguns dos textos que vão falar que estavam dormindo, né, vão acordar uns para a salvação eterna, né, para a vida eterna, e outros para a perdição, né, para a condenação. A saber, como diz lá Apocalipse 20, a segunda morte, né, o lago de fogo, enxofre. Então aqui na verdade 25, vos digo que vem a hora, ó. Então aqui está apontando um tempo futuro, né? Aqui também daí é a segunda ressurreição, que aqui não que sejam todos de uma vez só, ao mesmo tempo, mas a ressurreição daqueles lá depois do milênio, né? Que são os que vão prestar conta, né, diante do trono no juízo final, né? Eu não vou entrar nessa questão escatológica agora, mas eu vou ficar mais na parte cristológica, do Senhor apontando como ele recebe do Pai, né? A gente viu que foi dado a ele o versículo 21 e o 22, já aproveitando, ó, do capítulo 5, tá? Ó, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, aqui o novo nascimento, ó, o poder de Deus, né? Isso aqui também tem uma referência que eu vou ler depois. Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Aqui é a doutrina da eleição, que é bíblica, tá? A eleição do Senhor, é só quem Ele quer.
A gente não pode simplesmente desconsiderar o que está no texto. Né? Só vai vir a mim os que o Pai permitir, quem Ele quiser. Vai falar mais à frente isso, inclusive. Agora, olha o 22. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o juízo. Então, nesse momento, nesse ponto futuro, Jesus vai ser o juiz. E Ele vai julgar todas as obras, tudo que foi dito, tudo que não foi dito, tudo que foi pensado, tudo que não foi... Eu acho que a gente poderia talvez dizer o seguinte, né? Lógico, tudo é tudo. Mas, de fato, o que não houve arrependimento, né, pode levar à perdição. Leva à perdição. Se não há arrependimento, a pessoa, né, pecou assim conscientemente e não se arrependeu, porque apostatou da fé e está em perdição. Vai ser julgada como ímpio. E nós já falamos, a morte não muda o estado da pessoa. A pessoa morre fisicamente aqui. Se ela morre salva, né, em Cristo Jesus, crente, né, em fé, né? Amém, irmãos? Ela ressuscitará em fé em Cristo Jesus. Morre em Cristo, ressuscita em Cristo. Amém, irmão? Agora, se a pessoa não morre, irmãos, abandonou a fé, apostatou, abandonou ao Senhor, rejeitou a graça do Senhor, morreu assim, meus irmãos, vai ressuscitar assim em perdição. Em verdade vos digo, né, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, né, e os que a ouvirem viverão. Aqui está apontando para os justos, para os salvos, para os que creem, tá, meus irmãos? Em combinação lá com o versículo 24. E é importante isso. Eu quero ler aqui, ó, Efésios 5,14, desse versículo 25. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Né? Essa é a correspondência que eu vou procurar dar, pelo menos de cada um dos versículos, tá? Então, desse aí vai ser esse. Versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também, né, ao Filho ter a vida em si mesmo. O Pai e o Filho são iguais. É a Trindade. Em poder, né, em onipotência, né, em onisciência, em onipresença, em todos os atributos que nós sabemos, em poder, né, em onipotência. Então, eu disse que eu quero ler um texto com vocês. Olha que interessante, está escrito lá em Samuel, 1 Samuel 2, vamos ler do 4 ao 7, sobre essa questão de Deus. Eu tinha comentado da outra vez, Deus, lá no Antigo Testamento, ele já era conhecido como Deus, né, que dava vida, que tinha poder sobre a morte e a vida, que aplicava a morte, né? Olha lá, o arco dos fortes foi quebrado, né? E os que tropeçaram foram cingidos de força. Agora preste atenção, né? Os fardos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu luz a 7 filhos, né? E o que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ó, o Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor é que mata e o Senhor é que ressuscita. O Senhor tira a vida e o Senhor dá a vida. No sentido de criação também, né? Ele é o Criador, ele é o autor da vida, né? É um sentido mais profundo, mais amplo, mas aqui está falando no sentido de ter o poder sobre a vida e a morte. Então lá no Antigo Testamento eles já tinham essa noção. Ó, a vida e a morte está na mão de Deus. Aqui em Samuel fica claríssimo isso. Ele faz descer a sepultura, né, que é bem específico, que é a morte natural, né, e faz tornar a subir dela. Então aqui a gente vê o quê? O poder sobre a morte, de matar, e o poder de ressuscitar.
Nosso Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele pode o que Ele quiser. Ele faz a pessoa descer a sepultura, como Ele fez ao longo da Bíblia. Algumas pessoas desceram a sepultura, e Ele faz as pessoas saírem dela, se levantar e saírem dela. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Quem é que pode se comparar a Ele? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ou seja, Ele tem a autoridade, Ele tem o poder, Ele tem a dádiva. Essa expressão, ela é muito interessante. A dádiva da vida, o milagre da vida, Ele tem isso. Ele é o Criador, Ele é o detentor. Só está na mão dEle. O pastor Michael, na outra quinta-feira, ele me lembrou, se Jesus quisesse o Senhor, Ele fazia assim, ó, e eles deixavam de existir. Aqueles que estavam ali acusando Ele, aquela turma ali, estavam enchendo o saco ali, eles faziam, eles, sabe, evaporavam assim, nunca existiu. Era só Ele querer. O pastor Michael falou, tipo assim, eles inexistente, assim, eles não iam deixar de existir. Do tamanha força e poder do Deus único Criador, né? Que está em Jesus em igualdade, né? Então, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, né? E deu-lhe o poder, compartilhando, também de exercer o juízo, porque Ele é o Filho do homem, né? Vamos ler Daniel, porque essa aqui é tanto o cumprimento de uma profecia, que é o Filho do homem, né? Messias, né? Daniel 7, nós vamos ler o 13 e 14 apenas. Obrigado, Lucas. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como, né, o Filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, né, e o fizeram chegar até ele. Agora presta atenção. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Nossa, tem tanta coisa aí nesses dois versículos que eu nem vou... Eu sei que o pastor Michael vai expor Daniel tão logo aí, não agora, mas ele tem a gente tem orado. Olha a riqueza de dois versículos, aqui está falando de Jesus, tá, irmão? Só para nós lembrar aqui, o Filho do homem, que o verbo se fez carne, amém? Deus se manifestou em carne. A gente tem falado sobre isso desde o princípio do Evangelho de João. O Filho do homem tem poder, tem autoridade, tem domínio sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a vida, né, de dar a vida eterna, porque o Pai lhe deu esse poder. Ele é o cumprimento, Ele é o Messias, o Salvador do mundo. O versículo 28, né? De novo, agora o 28 e o 29, eles apontam bem para o juízo final, para aquela ressurreição final, né? Vamos ler aqui o 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, daí já ampliou, os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Essa aqui é aquela voz quando o Senhor voltar, assim, também, né? Porque tem um detalhe, tem a questão aqui, que aqui é todos os mortos de todos os tempos. Amém? É todos de todas as eras, desde lá do princípio, irmãos, todos. Só os que não morreram, né? Uma lembrança, não, né? Enoque, Elias, né? Me fugiu aqui outro. Os que estiverem vivos, vocês estão entendendo? Os que não morreram, né? Não tiveram, né? Morte morrida, né? Então, mas de todos os tempos, crentes ou não, eles vão ouvir a voz. Olha o poder do nosso Deus, meus irmãos. Lembra no Vale dos Ossos Secos? Aquela passagem poderosa, né?
Ali, o negócio ali é muito mais. Mas nesse caso aqui, eu acho que é mais assombroso ainda, irmãos. Porque quando eles ouvirem a voz, olha o que diz o texto: não vos maravilheis. Não tem como não se maravilhar. Diz, porque vem a hora. Meus irmãos, vocês estão entendendo? Nós podemos testemunhar isso, meus irmãos. Nós vamos testemunhar de alguma forma. Vem a hora em que todos de todos os tempos, os que creram, os que não creram, os que estão prontos, os que não estão, não interessa, todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Meus irmãos, vocês conseguem entender isso? Isso não é espiritismo, isso não é um golpe, uma farsa, uma trama, não. Isso é o poder de Deus, daquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e sustenta todas as coisas, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de todos e de tudo que neles há. O Salmo 24, né? É esse Deus, meus irmãos, é incomparável, incessante, que jamais parou de trabalhar, que dá o modelo, o exemplo para nós de como nós deveríamos ser, viver, qual deveria ser a nossa comida conforme a sua vontade, conforme o seu trabalho, sua obra. 29, último, né? Então aqui a ressurreição a todos, né? Não ao mesmo tempo. É importante fazer esse argumento, né? Porque, que nem eu falei, tem os justos, depois tem os ímpios, né? Tem os salvos e perdidos. Então não. E ali vai ser. Quando chegar no juízo final, lá no. Vai ter, o pastor Marco estava lembrando, vai ter juízos a serem aplicados. Até lá não é que não vai ter antes, mas o juízo final, depois do milênio, diante do trono branco, é uma coisa única, é um último acontecimento, assim, derradeiro, no aspecto, assim, aqui, ele já está sentenciado lá, na verdade, já está resolvido, porque o Senhor vai triunfar, Ele vence, e Ele reina, que nem a gente leu ali, eternamente, né? O seu reino é eterno, não pode ser destruído. Lembrando dessa palavra, parece que não tem nada a ver, mas, por exemplo, nós vamos ressuscitar, isso é uma inferência, tá? Com o corpo já glorificado, com o corpo incorruptível, um corpo santificado de fato, regenerado a pleno, assim, completamente, entendeu? Totalmente pelo Senhor, plenamente, igual ao Senhor, amém? Aleluia, irmãos? Que maravilha, né? Mas e os perdidos? Como é que eles vão ressuscitar? Tem algo a dizer sobre isso, assim, não que a Escritura é uma inferência. O corpo deles, no mínimo, vai ser indestrutível, porque lá o verme não morre, pastor Michael, né? Lá não tem como morrer, porque a morte vai ser lançada no lago de fogo, a morte e o inferno, dizem Apocalipse, né? Então não vai ter mais morte. Mas o corpo vai ser indestrutível. Mas eu não creio também que será igual a dos santos, dos salvos, tá? Isso também eu não creio. Que daí seriam iguais ao, né? Não. Mas eles vão sofrer eternamente, a saber, a segunda morte lá no lago de fogo, eles vão sofrer eternamente, sem poder se destruir ou ser destruídos. Um segundo queimando no inferno, meus irmãos. Eu acho que a pessoa, ela... Será que vale a pena não amar o Senhor, não se esforçar, não, sabe, não renunciar, não priorizar, não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Será que vale a pena a gente ficar flertando, meus irmãos, com... Meus irmãos, isso não é minha, é uma frase aí, mas eu creio nela, não tem problema.
Não tem sucesso no mundo que valha perder tua salvação. Ou perder o teu casamento. Também. Tua família. Não tem, meus irmãos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma, como diz o texto? Então a gente tem que se perguntar pelo que a gente trabalha, qual é a comida que a gente está atrás, qual é o alimento que a gente está buscando, pelo que eu levanto, já falamos outros anos, né? Por que tu toma banho de manhã? Qual é o teu objetivo, o teu dia evangelístico, lembra? Nosso dia é evangelístico? Ou é um dia em vão? É um dia de ganâncias, avarezas e torpezas e outras vezes aí. Vão. Então, nesse sentido, concluindo, que nós jamais esqueçamos, meus irmãos, do poder do nosso Senhor, inclusive para nos sentenciar à perdição eterna. Também. Por isso que a gente não pode brincar. Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem, Gálatas 6:7, não erreis, já começa, né? Deus não se deixa escarnecer, ou seja, tu não pode brincar com Deus, não pode escarnecer, não pode, sabe? Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O 8, por favor. Porque o que semeia na sua carne, né? Da sua carne se fará o quê? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, olha aqui. Do Espírito se fará a vida eterna. Importante a gente ter lido esse texto, não tinha notado. Para conclusão aqui. Nós estamos falando de uma possível oportunidade que nós temos, meus irmãos, porque assim, quando tu vai fazer um enterro, um sepultamento, eu costumo dizer o seguinte, já fiz tantos na minha vida. É uma das oportunidades melhores que tem, desculpe, mas é uma das melhores que tem de pregar o Evangelho, num enterro. Para os perdidos. Porque eles ali estão sendo sinceros. Tem até um texto na Bíblia que diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque lá está todo mundo jogando limpo. Está todo mundo... E ali tu chega com o Evangelho. É quase que infalível, né? Não estou brincando, né? Depende do Senhor, né? Do Espírito Santo, mas tu chega com o Evangelho ali. E as pessoas vão ter, diante da vida e da morte, elas vão ter que pensar como a pessoa viveu, como eu estou vivendo, quais são minhas prioridades, pelo que eu vivo, pelo que eu trabalho, entendeu? O que eu quero consumir, quais são minhas decisões. O pastor querido falou domingo que nós refletimos, nós somos aquilo que nós adoramos. Aquilo que isso faz muito sentido. Eu costumo dizer na minha casa que eu e a Aline, que a gente educa as nossas filhas e agora nosso filho pelo que a gente adora. É muito parecido com o pensamento dele, por isso que eu me identifiquei, por isso que eu lembrei, né? Então, se tu tem um pai e uma mãe que adoram a Deus, que priorizam a Deus, que servem a Deus, tu está educando teus filhos nesse caminho. Se eles olham para ti como pai, como mãe, e eles veem um servo de Deus, alguém que ama a Deus, que prioriza que Deus é tudo, qual é a chance de eles não te imitarem nesse aspecto? Não quererem ser como tu? Eles te amam, eles vão te seguir, vão ser influenciados por ti também nesse aspecto. Do contrário também é verdade. Daí se ele vê assim, o pai é muito ocupado, o pai está sempre trabalhando, o pai não tem tempo mais para ler a Bíblia com a gente, para fazer culto doméstico, o pai, né?
Ele decide quando a gente vai no culto, porque daí sempre tem uma divisão, né? Não, hoje a gente não vai no culto porque a gente vai fazer tal coisa. É mais ou menos isso. O filho também aprende, a filha. Ele vai aprender a categorizar, ele vai aprender a dizer assim, não, hoje eu não vou no culto porque não... Ou porque são aqueles que... Porque aqui o texto está falando dos que ouviram desde o princípio, os que ouvem a minha palavra, né? Os que ouvem, os que ouviram, né? Estão vendo aqui? É o verbo, né? Mas tem os que não ouvem. Já repararam? Ou tem os que ouvem e não praticam? Ou tem aqueles que têm ouvido seletivo? Quem são? O que é um ouvido seletivo, meus irmãos? Ouvido seletivo é aquela pessoa que ela só ouve quem ela quer. Ela só ouve o que ela quer. Já repararam? Ela escolhe. Né? Eu só vou domingo porque eu gosto de ouvir só o pastor Maico. Isso é ouvido seletivo. É o nome disso. É uma pena que isso... Antigamente isso tinha muito no mundo, mas hoje em dia tem no meio da igreja. São pessoas que não são dirigentes. Em Hebreus, o pastor Michael passou por esse texto. Não são ouvintes diligentes, não são negligentes no ouvir. Não só não ouvem direito, como não praticam. Normalmente é por causa desse tipo de ouvido. Um ouvido seletivo. Que ele te programa assim, não, eu gosto de ouvir o gaúcho, mas eu já não curto ouvir o André. É um ouvido seletivo. Porque mesmo o gaúcho e o André, os dois não têm o Espírito Santo? Tem. Os dois não têm a Escritura? Tem. A princípio eles têm a mesma graça. Só que o meu ouvido é seletivo. Então eu escolho. Eu escolho quem eu vou ouvir. Estou selecionando. Então, nesse sentido, que a gente vê pessoas que estão plantando, estão priorizando outras coisas, estão perdidas. Às vezes até no meio da igreja, no meio da família, no meio da vida. Porque não sabem o que é prioridade, o que vem primeiro. É possível, meus irmãos, que tu sente uma pessoa e tu pergunte assim, o que é prioridade para ti? E a pessoa seja sincera e fale, não, a prioridade para mim é isso, eu quero... Fale a verdade, mas ao final da resposta dela, tu olha assim, a pessoa não entendeu nada da Escritura. Ela não sabe o que importa. Ela não sabe o que é prioridade. Ela não sabe o que vem primeiro conforme a vontade de Deus. Conforme a comida de Deus. Conforme o trabalho, a obra de Deus. Conforme o reino de Deus. Conforme a Escritura toda diz. Não está escrito lá de graça, buscar em primeiro lugar. Ou é uma coisa, uma opção. Não, é imperativo. Busquem em primeiro lugar. Não andeis ansiosos, não se preocupem. O que comer, que beber, que vestir. Ele dá todo um exemplo ali, né? Quer ver um exemplo de ouvido seletivo? Jovem rico. Vou chamar de jovem rico, um moço rico. Sim ou não? Ele vai lá, conversa com Jesus, mestre, o que eu posso fazer para adquirir a vida eterna e tal? Aí Jesus fala com ele, Jesus fala das coisas, ele fala, ok. Aí Jesus fala do que ele tinha que fazer com o próximo. Aí ele já, dos mandamentos ali. Aí o que diz a Bíblia? Que ele saiu feliz da vida, que gostou de ouvir o Senhor Jesus, e foi praticar e foi salvo. É isso que diz na Bíblia? Não, a Bíblia diz que ele saiu muito triste. Tudo bem que fala ali porque ele era muito rico, né? Porque ele tinha muito bem, mas qual é a dedução que a gente pode fazer aqui, a inferência? Ele ficou muito triste pelo quê, meus irmãos? Ele ficou muito triste pelo que ele ouviu. Essa é a razão do texto. O espírito do texto não é sobre o que ele tem. Não tem nada a ver. O espírito do texto está falando sobre o que ele ouviu. Quando é que uma pessoa fica triste? Depois de uma conversa. Quando ela ouve algo que ela não gostou, que entristeceu. Não é verdade? Ou estou falando alguma... Então ele sai triste porque ele teve um encontro com Jesus e Jesus o repreendeu, o corrigiu,
Querem ser perfeito? Lembra? Vai, vende, dá, volta e segue-me. 5 verbinhos. Pode olhar lá. E diz que ele saiu muito triste. Porque era muito rico. Tinha muitos bens. Mas ele não saiu simplesmente porque tinha muitos bens. É porque ele ouviu pela orientação. Vai, vende, dá, volta e segue. E é nós. Vamos junto até depois do fim. E ele não quis. Ele rejeitou. E sabe como é que é o nome disso? Ouvido seletivo. Em partes ele concordou com o Senhor, ouviu ali, trocou, né? Falou de mandamento. Mas aí aquilo que não era interessante para ele, ele rejeita. E ele sai triste ainda, pelo que ele ouviu. E ele não é salvo, ele cai em perdição. O 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esse versículo é bem claro. Tem outros versículos que falam exatamente sobre essa questão desse plantio, desse ato de justificação, de salvação, de ressurreição, né? Que aqui está falando da ressurreição da vida, né? Para os que fizeram o bem. Aqui os que fizeram o bem não é aquele que pelas suas obras, pelo seu entendimento por si mesmo, né? Sua autossuficiência, alguma coisa, não é essa pessoa o bonzinho, no sentido esse, né, que a gente conhece, assim, né? Mas é aqui aquele que... Eu vou usar um exemplo aqui para tentar explicar o que eu entendo pela Escritura. João 15, vamos lá. E aqui eu concluo. Olha que interessante. Jesus... Vamos ler a partir do 8. Não, na verdade, João 15 dava vontade de ler todo ele, né? Mas vamos ler desde do 6. Do 7, não, do 5. Eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então é ele, é o trabalho dele, é a obra dele. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará, e os colhe, e lançam no fogo, e arde. Ó a consequência aqui, ó, dos que fazem o mal, e dos que fazem o bem. Eu quero que os irmãos enxerguem esse contraste, amém? E se estiverem estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então é conforme a vontade de Deus. Pai, seja feito tudo conforme a tua vontade, assim na terra como no céu, lembra? Seja feita a tua vontade. A oração é essa. 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Agora começa, presta atenção. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, aqui começa a questão, do exemplo que eu quero dar. Permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui é um patamar. Como é que Jesus amou a nós, irmãos? Morrendo na cruz, dando a vida por nós. O 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então aqui, quem é os que fazem o bem? Ou quem são os amigos? Todo mundo é amigo de Jesus. Virou moda uma época aí falar nisso aí. Ser amigo de Jesus. A Bíblia fala quem são os amigos de Jesus.
A Bíblia fala claríssimo, está aqui, ó. Vamos ver quem é os amigos de Jesus? Ninguém tem maior da vida para os seus amigos. Vós sereis meus amigos, agora o próprio Jesus explicando. Se fizerdes o que eu vos mando. Opa! Ah, quer dizer que eu não posso ser como eu sou, como eu quiser e ainda assim ser amigo de Jesus? Não, tu não pode. Que pena, né? Tu tem que ser transformado. Tu não pode simplesmente fazer como tu quer. Tu não pode ser amigo de Jesus como tu quer. Está aqui, ó. Vós sereis meus amigos, vírgula, se fizerdes o que eu vos mando. Daí vai lá, ó, 15. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então aqui é a mesma coisa. Quem são os que fazem o bem? São os que creram. São os que renunciaram, negaram a si mesmo, tomaram a cruz, renunciaram a tudo, perderam a vida por amor de Cristo do Evangelho. São os que obedecem, que guardam os mandamentos, que amam a lei de Deus, que é perfeita, que é segura, que transforma nosso ser, nosso caráter, né? São esses. São homens e mulheres, são filhos em todos os tempos. Enoque, né? A gente falou ali, né? Abel, tantos outros. A gente podia citar na Bíblia tantos os que fazem o bem. Eles sairão para a ressurreição, todos quantos creram, todos que amaram o Senhor, que reconhecem as suas obras, que sabem que não negam as obras de Cristo, que não negam as obras de Deus através de Cristo, todos esses, né, que andaram nas obras que de antemão foram preparadas, esses vão ressuscitar para a vida. E os que fizeram o mal, os que rejeitaram, os incrédulos que não creram, os que abandonaram até mesmo, para a ressurreição da condenação. Então aqui a gente tem a ressurreição da vida e a gente tem a ressurreição da condenação. Olha só que versículo importantíssimo para nós, para a gente refletir, para a gente pensar em qual das duas ressurreições nós queremos, qual das duas vale a pena investir nossa vida, gastar nossa vida. Pelo que nós vivemos, irmãos? Por qual dessas ressurreições aqui? Ou será que a gente só está no barco assim, só no embalo? Tem gente que é meio assim. Alguém pode dizer, né? Pelo menos está, né? Eu já ouvi isso, né? O importante é que está aqui no meio. Eu já ouvi isso aí. Já ouvi isso aí. Não aqui, tá, irmãos? Eu estou falando... Não se esqueçam que o irmão é bem encaminhado, né? Uma das caminhadas, lá em Porto Alegre, até vou dizer, uma igreja bem grande, legal. Uma vez o pastor falou assim, o importante é que está aqui no meio. No dia da ressurreição, a fala desse pastor não vai ter efeito nenhum. Porque Jesus sabe quem são os seus amigos. Jesus sabe quem faz o bem. Jesus sabe quem são os seus inimigos, quem faz o mal. Ele é o Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quem são os justificados, os santos, os salvos, os que creem, os que o temem. Que muitas vezes a gente parece que não entendeu direito, né? A gente quer ter o conhecimento, quer ter a sabedoria, mas não quer ter o temor, né? Meio desenquadrado, assim. Isso aí a gente vai lá ler a Bíblia, a gente começa a ler a Bíblia, né? Aí lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria dele. Como é que funciona isso assim, né? Porque nesse sentido o temor do Senhor nos concede e nos preserva a vida, meus irmãos, sabia? O temor do Senhor nos preserva no Senhor, na vida dele. Sabe essas regras de fé e prática que nós temos aqui?
Não mintais, não roubais, não adulterarás. Não. Isso aqui é tudo para que a gente venha temer a Deus e a gente venha ser conservado em vida eterna. Para que a gente venha viver fazendo o bem. Não é um legalismo, meus irmãos, não é sobre isso. É para a gente ser conservado, por isso que existem os mandamentos, as ordenanças, para que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo, à hombridade dele. Lembram? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo daquele que é a cabeça, até que todos alcancemos a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, medida e estatura do varão perfeito. Lá em Efésios 4, né? O que está escrito aquilo ali? Essas medidas de fé é justamente para que a gente não tenha medo de sermos obedientes. Para algumas pessoas, elas têm a natureza adâmica, pecaminosa tão aflorada, que elas têm medo de obedecer. Sabia? Esse dia eu comentei isso. Por isso que, né, não nos conduza na tentação, porque a gente vai cair. Se nós nos conduzirmos, se a gente for conduzido à tentação, meus irmãos, nós não fugir da aparência do mal, andar em pureza e santidade, a gente cai, meus irmãos, a gente cai. Porque nós somos corruptos. A nossa natureza é corrupta. Mas junto com a tentação, que é humana, sempre vem um escape que é divino, amém? Glória a Deus. A palavra fala, né? Não se preocupem. A tentação é humana, ela vai vir. Mas o escape é maior. É divino. Vem do alto. E a gente pode confiar, a gente pode pegar, né, e ser livre. Ver uma libertação assim na hora da tentação. Coisa maravilhosa. Né? Que o Senhor nos conduza assim, tementes, levando a sério essas questões que são sérias, sobre a eternidade, sobre a vida eterna. O apóstolo Paulo, a Escritura diz, né, nas coisas do alto, nisto pensai. Isso é uma coisa que eu tenho mexido muito comigo, meus irmãos. Eu comecei a ler mais sobre o céu, sobre a nova terra, o novo céu, sobre o porvir. Eu indico isso para os irmãos. Façam os seus estudos, leiam sobre isso. Vocês vão ficar maravilhados, o coração de vocês vai se encher de esperança, vai se encher de fé. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Para a gente parar de dar valor para aquilo que não tem valor para Deus. Tem um versículo na Bíblia que ele é um contraditório. O mundo inteiro jaz do maligno. Mas não é um contraditório, estou só conjecturando. Não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então, essa relação que nós temos ainda com o mundo, seja qual for, meus irmãos, pode nos levar à tentação, pode nos levar à perdição, pode nos levar mais fundo nesse buraco que a gente pode imaginar. A gente não pode brincar com essas coisas. Nosso coração tem que almejar, tem que olhar, tem que pensar, nossa mente, nas coisas de cima, do alto. E são coisas maravilhosas, são belíssimas. Meus irmãos, eu estou maravilhado, assim. Tem muitos textos, não só no Novo, não só em Apocalipse, tá? Não só em Coríntios. Tem muitos textos no Antigo Testamento, Isaías, que a gente leu ali. Tem muitos textos que falam dos céus, meus irmãos. Como é belo, o que vai ter lá, o que não vai ter. Isso, não importa isso para vocês, para mim importa. Eu quero saber para onde eu estou indo. E lá não vai ter dor, sofrimento, não vai ter pecado, não vai ter maldade, ódio, rancor, tristeza, amargura, morte. Não vai ter. E ainda diz que Ele vai nos consolar ainda na entrada, né? Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima do corpo dessa morte, dessa natureza que nós temos.